Então estamos no ar para mais um episódio do nosso podcast Fora da Casa. Felipe, e hoje o nosso episódio já é o segundo, né? O primeiro foi feito com meus amigos aqui e hoje é muito, muito especial que a gente está recebendo o nosso primeiro convidado oficial do podcast Fora da Casa, Rodrigo Dalla Rosa, erechinense. Ijuiense. Ijuiense? Ijuiense de nascimento, erechinense de coração. Opa, não sabia que tu era de fora. Sim. Achei que eu estava aqui. Ijuí. Opa, não, tá valendo. Se os parentes estiverem escutando, ou os amigos vão dizer, não, tu é de Catuípe. Não, eu sou Ijuí, de Catuípe. Natural de Ijuí. E Catuípe é do ladinho de Ijuí, mas pertinho. é do interior, a família toda Então tá. é do interior, Júnior, que a família veio de lá, que tu conhece. Sim. Os meus parentes. E aos 15 anos eu vim para Erechim, então já faz uns 15 anos que eu tô aí, né? Já ganhou a chave da cidade. Já ganhei a chave da cidade, graças a Deus. Que beleza. A cidade me acolheu muito bem e estou muito feliz aqui. Que bom, cara. A gente ficou muito feliz que tu tenha aceitado, né, ser o nosso primeiro convidado aqui, né? E também a gente quer, com o podcast, falar de vários assuntos. Apesar de ser o Fora da Casa, ter alguma alusão com a Casa 10 Imóveis, não. A gente vai falar sobre tudo que é coisa. E a tua veia empreendedora dos últimos anos aí chama a atenção, né, da gente, e do lado bom, né, óbvio, né? Mas que bom que tu tá aqui, cara, eu tô muito feliz. Eu que quero agradecer ao Felipe, que conheci agora, o Júnior já é meu amigo a longa data, e o Augusto, que está aí. O Severino? Severino Hoje tá é ligando aí o nosso Severino. E então eu quero agradecer muito aí o convite e espero que seja muito proveitosa a nossa conversa. Tenho certeza que vai ser. Pela nossa prévia ali fora já foi bem interessante. Eu acho que vai ser muito bacana. Então agradeço de coração mesmo poder estar aqui. Ótimo. E contar um pouquinho a minha história e algumas situações fora da casa, outras dentro da casa. Vamos lá. Mas beleza. Vamos fazer um brinde então para começar. Principalmente sendo bem tratado assim. Ali. Obrigado. Rodrigo, mas então, explicando para ti, como a gente já havia conversado, e também para todo mundo que está acompanhando a gente, então a ideia aqui desse podcast é realmente uma conversa bem aberta, não temos uma limitação de tema, podemos sair para onde for, porque é aquela conversa típica de conversa de bar. A gente vai puxando um assunto, vai puxando o outro, e dali vai, dali vem, e sai um podcast assim que flui. A ideia é essa. Perfeito. Então, todo mundo já pode acompanhar o primeiro episódio que a gente disponibilizou através do nosso canal no YouTube, Fora da Casa Podcast. Pode acompanhar também através do Instagram, do @Fora da Casa Podcast. E em breve aí vamos ter os áudios também no Spotify. Muito bacana. Então, a partir de agora, a gente começa justamente esse bate-papo leve, assim, descontraído, como é a ideia, a proposta aqui da nossa conversa. Exatamente. Eu acho que nada mais justo que a gente começar com uma ficha, a ficha criminal. Não, criminal não. É pequena. Graças a Deus. Então tu nasceu em Juí? Isto, nasci em Juí, vim aos 15 anos para cá e vim fazer técnico mecânico no Senai. Fez? Fiz técnico mecânico no Senai. Quando eu falo isso para as pessoas que me conhecem como dentista, às vezes é um susto, né? Então eu fiz técnico mecânico no Senai por causa da família que tem uma empresa aqui, né? E a intenção era seguir nesse ramo. Seguir no ramo da família. E ali no caminho, Júnior, eu mudei de ideia e aí eu fui fazer vestibular para odontologia. Nesse meio tempo, como você falou, eu não sei se isso é uma fase aí, né, Júnior? Antes de passar no vestibular, eu fui um tempo jogar no Grêmio, que foi meus 17 anos por aí, que você falou, que é uma coisa que eu sou apaixonado por futebol. E época foi em 95, época áurea do Grêmio ali. Esse período foi para fazer teste lá nos juniores e foi aprovado? Isso, não, eu não fui aprovado. Eu fiquei um tempo lá fazendo testes e tal. E morei no Olímpico. Debaixo das arquibancadas. Debaixo das arquibancadas. Já valeu. Experiência já valeu. Experiência sensacional.
almoçava dentro nos refeitórios ali, e tem uma passagem muito bacana que eu não me esqueço, que era a época em que o Assis jogava no Grêmio ali muito bem, e tinha um garotinho, um magricelo, que era extremamente novo e que os jogadores ali, dos júniors, que eu fiquei junto na concentração ali, na final no estádio, eles diziam para mim, eles mostravam, ó, tá vendo aquele magricelo lá? Aquele lá é irmão do Assis. Dizem que ele vai ser muito melhor do que o Assis. Isso é o que todo mundo fala, né? Todo mundo dizia, acho que o Assis é bom, espera pra ver aquele gurizinho lá. Perfeito. E eu acompanhei isso, eu vi ele saindo com os livros para ir para a escola, e de tarde ele treinava, almoçava junto com ele no refeitório, e isso se concretizou, né? Foi para mim, um dos caras mais habilidosos que eu vi jogar. Rodrigo, tu passou simplesmente por um dos períodos de maior sucesso do Grêmio da história, lá dentro do Olímpico. Felipão, todo mundo sabe aquele time do Grêmio, né? O próprio Olímpico, né? O próprio Olímpico, cara, foi sensacional. Agora, que falta que deve fazer aquela foto com o Ronaldinho que tu não tirou. Isso aí. Eu acho que naquela época não existia celular ainda, nem tinha celular, ia no orelhão para falar com a mãe, para ligar. Eu acho que vai ter um pessoal que vai estar nos escutando aqui no podcast que nem sabe o que é o orelhão, né? E foi da minha época, o orelhão. Era um bruxinho ainda, nem era o bruxo, né? Eu sou do tempo do orelhão com ficha ainda. Com ficha, claro, com ficha. Depois que veio os cartãozinhos, aí era muito chique, né? Rodrigo, nesse período ali, quem assim tu lembra que tava despontando no Grêmio, que foi teu contemporâneo, assim, nesse período de base ali? Cara, não tem muita gente que eu lembro. Eu lembro que teve o Márcio, que era um guri que estava comigo, ele depois foi jogar no Japão e tal, e agora não tenho mais notícia dele. Então foi um curto período ali que eu fiquei, né? Mas não tem ninguém que despontou bem. Mas nos profissionais pôde acompanhar de perto, dia a dia. Era aquele time Adilson, cara, que eu não esqueço até hoje, que saía do vestiário para ir pro campo suplementar ali do Olímpico com as garradeiras da chuteira, era assim, caminhando no asfalto, o Jardel, cara. Então, assim, e como eu costumo dizer hoje, que quando eu entrava no vestiário ali para fazer teste, aconteceu muitas vezes que chegava ou o Jardel, ou o Arilson, ou o Carlos Miguel, com algum guri que chegava e dizia, pro treinador ou pro cara que ia fazer o teste, dá uma olhada nesse guri. Então, assim, isso não é desculpando por que eu não fui jogador, claro, mas existe muito essa questão. Nós vínhamos conversando de outras coisas de futebol de fora, mas existe muito isso, cara. Mas assim, tu acha assim que, no teu caso, exclusivamente no teu caso, tu achou que faltou alguma coisa assim, no sentido de um QI, de repente? Ou sei lá... É que assim, Júnior, o que acontece? Eu fui um pouco tarde, eu fui, se eu não me engano, com 17 anos, hoje em dia já é tarde para ser jogador. Sim. Naquela época também, então, tinha gente lá desde os 13, 12, sim, 11, 15 anos, né? A preparação física já vem desde lá e tal, mas assim, o que acontece, Júnior? Hoje você olha vários campeonatos, tanto brasileiro como estrangeiros, e às vezes você olha e você diz assim, eu teria muitas condições de estar lá. É só me colocar o preparo físico que eu teria bola para jogar. Sim. Sim. Eu já vi se eu estiver mentindo, vai ter muitos amigos meus aí vão dar risada e vai ser bacana e tal. Mas vai ter muitos que vão dizer assim, o Rodrigo era decisivo, o Rodrigo matava, sim, o Rodrigo fazia gol. Não, eu já te vi jogar bola. Tu joga bem. Então vamos fazer uma provocação. Se tem alguém que contesta o que o Rodrigo tá falando aqui, pode deixar o comentário ali embaixo no YouTube. Deixa o comentário que a gente vai responder e vai repassar pro Rodrigo. Perfeito. Daí tu me manda o nome de quem mandou, não pode ser... Com certeza, não. Nada de anônimo. Nada de anônimo, isso aí, perfeito. Tenha coragem de colocar o nome. Rodrigo, sabe que esse período, assim, eu que sou colorado, foi um período trágico, né? 97 foi o ano da virada, quando o Inter finalmente ganhou um gauchão depois de anos sofrendo, né? Perfeito. Com Fabiano Cachaça. Perfeito, isso aí. Celso Roth, treinador. Mas antes o Grêmio ganhava tudo. Era uma época até os colorados sabiam aquele time de cor do Grêmio, né? Cansado de sofrer, de apanhar. Isso aí, perfeito. Isso é verdade.
Perfeito. E até daquela época, hoje, agora a gente tá gravando isso aqui agora em janeiro, tá correndo o Big Brother Portugal e o Jardel tá lá no Big Brother Portugal, Não né? sabia disso. Ele é um dos verdade, participantes tá lá, do cara. Big Brother Portugal. Estaria mais interessante assistir o Big Brother Portugal para nós, né? Não, e pelo que eu sei, ele conta com o apoio maciço da torcida do Porto lá. Ele grande foi do ídolo Porto. lá. É, Grande é ídolo Foi lá. chuteira de ouro, artilheiro Sim. da Europa enquanto ele Perfeito. jogou lá, né? Perfeito. Perfeito. E naquela época podia acompanhar ele de perto ali, né, Rodrigo? Sim, isso mesmo. Foi bem bacana isso aí. Mas E aí depois, É. continuando, desculpa interromper, depois desse tempo eu fui fazer o vestibular. Mas Pra assim, odontologia. era algo que já tinha na tua cabeça que Já, ia ser odontologia. porque eu não queria, como que eu vou te dizer? Eu não queria ser um jogador mediano que ficasse circulando. sim. Então não é uma Tu tomou a coisa- decisão. Isso aí, eu tentei, Vou fazer eu uma tentei no tentativa. Grêmio, isso, e joguei no Ipiranga aqui, depois joguei vários campeonatos amadores aqui, até 2, 3 anos atrás eu joguei e depois eu dei um basta agora para ficar mais com a família e tal. Sim. Mas assim, sempre fui um apaixonado, tive várias lesões, rompi ligamento de joelho, quebrei tornozelo e fui campeão aqui na cidade de algumas formas e fui campeão estadual pela Triel HT, que eu trabalhei muitos anos lá e nós jogávamos tanto futebol 7, futebol de campo. Então foi muito bacana, me trouxe muitas amizades o futebol, o esporte, e eu tento fazer isso, Júnior, você que tem filho, não sei se o Felipe tem, fazer isso com a minha filha. Inserir ela no meio do esporte, cara, independente se ela vai ser profissional ou não, mas O próprio porque traz esporte ele muita tem um amizade. network muito bom, né? Muito bom. Um meio de Isso aí. integração fantástico, né? Fantástico. E fantástico. fora que o esporte ele é algo que ele te tira de dentro de casa, a criança falando, né? Da frente de uma tela, porque hoje em dia sabe que... É difícil isso aí. E eu tenho muitas histórias engraçadas, já que nós estamos falando de fora da casa, eu vou contar uma para vocês, que eu tinha uma rivalidade, a gente tinha uma rivalidade muito grande entre algumas empresas aqui da cidade, no futebol de campo. Sim. E aí eu era atacante, e eu jogava contra uma empresa aí que tinha 2 zagueirão que eram, acho que 40 centímetros mais altos que eu não precisa ser muito, 2 né, que eu sou baixo, armáriozão, 2 armáriozão, e a gente, de tanto jogar contra, a gente tinha uma rivalidade muito grande, e os caras chegavam pra mim e diziam, eu vou quebrar teu joelho, eu vou quebrar tua perna, eu vou não sei o que, e eu nunca fui de arregar, eu ia pro estouro. Então vem. Como diz, eu ia, jogava, e eu vou te quebrar, eu vou não sei o que, e acontecia isso no jogo, vários confrontos, né? E estava eu na clínica agora, que eu abri a clínica, depois nós vamos falar disso, né? E estou eu na clínica um dia lá, e me entra o cara para fazer a avaliação, e eu sentei na frente dele assim, e os dois, nós começamos a dar risada. Porque nós estávamos há tempos atrás ali, confronto, e eu vou quebrar tua perna, eu vou tentar, eu vou não sei o quê. E agora ele vindo ali para fazer um tratamento comigo. E eu comecei, daí a gente começou a conversar, eu falei para ele, sim, a gente começou a dar risada. Cara, e para te ver como o esporte, mesmo sendo adversário, o cara foi lá, fez o tratamento comigo e gerou uma amizade, um sorriso e uma situação fora da casa que foi muito bacana, cara. Mas não arrancou o dente errado, né? De propósito. Foi muito bacana. Então, a primeira situação aí, fora da casa, que foi muito bacana. Legal. Que eu disse pra vocês que tenho várias. Sim, ótimo. É isso que nós queremos. Tá, e daí, quando tu fez a odontologia... Eu acho que um dos teus primeiros clientes, eu não sei se foi o primeiro, né, mas foi um dos teus primeiros clientes, né, pela amizade e tal. E daí tu trabalhou um tempo com a clínica particular. Perfeito. Antes disso, Júnior, nós podíamos voltar porque tem bastante história. Pormenores. Tem bastante história. Então, eu fiz a odontologia, eu estudei 1 ano em Santa Maria para cursinho, não passei na Federal e passei em Passo Fundo. Quando eu passei em Passo Fundo, Júnior, era uma fase muito ruim financeiramente da minha família. Tá? E agora, quando sai o resultado do vestibular, aquela vez era muito concorrido. Quando eu passei em odontologia em Passo Fundo, era 20 por vaga. E quando eu não passei em Santa Maria, eu vim para cá. Nós tínhamos, a minha mãe com as minhas tias tinham aberto a pastelaria, o Garapas, que tem até hoje. E eu estava no Garapas escutando pela rádio
o resultado do vestibular de Passo Fundo. E aí saiu o resultado do vestibular de Passo Fundo e apareceu o meu nome. E aí eu olhei para minha mãe, ela estava do lado, e a gente se olhou e ela olhou, parabéns, filho, e eu, obrigado. O que nós vamos fazer agora? Agora vem a parte difícil. Não tinha dinheiro, isso, não tinha dinheiro. E aí juntou a família ali, mãe, pai, a gente se juntou. Conseguimos o dinheiro para fazer a matrícula e vamos para Passo Fundo. E daí arranjei 3 amigos que eram de Juí, que tinham passado para medicina em Passo Fundo. Fui morar com eles, dividi a casa ali, conseguimos pagar isso aí e não pagamos mais nenhuma mensalidade para tentar conseguir crédito educativo. E aí vem outra situação engraçada. Então nós pagamos a primeira mensalidade para ver se conseguia crédito para o segundo semestre, porque daí não sabia se eu ia conseguir continuar a faculdade ou não. E eu tinha um colega que era Rodrigo também, Rodrigo Ecker, que é de São Lourenço do Oeste. E era meu amigo particular. E naquela época vinha os boletos e eu tinha que pegar lá na secretaria os boletos para pagar. E o Rodrigo foi lá, pediu o dele e a mulher entregou sem querer. O teu também. Não, só o meu para ele. E ele não olhou, foi lá e pagou o boleto. Pagou o meu boleto. E aí, toda a burocracia, a gente foi lá, depois ficou sabendo, a gente foi lá para tentar reverter a situação. E não tinha como reverter. Capaz? Não teve como reverter. Aí eu fui lá, peguei o boleto dele, liguei para a mãe, expliquei a situação e foi outra situação difícil também, porque a gente não estava pagando porque não tinha. E aí tivemos que nos unir e tal, pegar o dinheiro para pagar o boleto dele. Isso aí. E aí, afinal, a gente no segundo semestre conseguimos o crédito educativo, então eu fiz a minha faculdade em Passo Fundo com o crédito educativo. E consegui me formar. Depois que eu me formei, Júnior, antes de vir para cá, eu fui trabalhar no Mato Grosso. Fui trabalhar no Mato Grosso. Disso, tá? Isso foi uma aventura muito grande, uma experiência muito grande de vida. Tá? E eu tinha sempre esse sonho, não sei o porquê, mas desde a faculdade eu tinha esse sonho. E eu consegui emprego lá por outra história também muito engraçada. Que eu me formei, eu não tinha dinheiro para montar consultório, tentei conseguir emprego aqui, larguei currículo por todos os lugares, e naquela época tinha o 0 hora classificados, não sei se vocês lembram do classificado 0 hora, vendia-se carro, oferecia emprego e tal. Era a internet da época. Era a internet da época, perfeito. E a gente procurava emprego pelo 0 hora, pelos classificados 0 hora, e eu pegava o de domingo e aqui. E aí o que aconteceu? Tinha proposta de emprego no Mato Grosso para médico. E eu disse, cara, o que eu vou fazer? Aí eu peguei o telefone, eu tenho uma irmã mais velha, uma mais nova, e eu chamei a minha irmã, eu chamei a Michelle, eu disse, Michelle, vem aqui que nós vamos armar uma história para ligar para ver se a gente consegue, se eu consigo emprego. Daí eu disse, olha aqui, estão oferecendo emprego lá nessa cidade no Mato Grosso, tu vai ligar para essa pessoa, tu vai dizer que tu tem um namorado que está se formando em medicina. E tu vai contar a história e tal, papapá, ver se pode, não pode. E no final da conversa você diz que tem um irmão também que está se formando, vê se não estão precisando de dentista. E essa ideia foi tua? Essa ideia é minha. E aí ela ligou, eu fiquei do lado dela e ela conversou com a doutora Ângela. Eu espero que ela não escute, ou se ela escutar, eu espero que ela me perdoe. Não foi uma mentira grande. E aí ela ligou, conversou com a doutora Ângela, que é de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mas morava e mora há muito tempo no Mato Grosso. Era dona do hospital lá da cidade onde eu fui trabalhar, Vila Rica. E aí a minha irmã conversou com ela um monte de tempo e tal, papapá, sim, se explicaram. E no final a minha irmã disse, eu tenho meu irmão aqui que também está se formando em odonto e não está conseguindo nada. Você precisa? Ela disse, me manda o currículo que nós vamos ver. E aí foi, história vai, história vem, conversa vai, conversa vem. Conseguiu emprego através da doutora Ângela e dessa ligação da minha irmã. Mas olha só a história. E aí... Chegando lá em Vila Rica, isso é outra história muito bacana, eu peguei ônibus aqui em Erechim, numa sexta-feira, às 6 horas da tarde, e eu cheguei em Vila Rica no domingo,
À meia-noite. Domingo, meia-noite. Naquele estado de graça. Não, troquei de ônibus, porque foi assim, ó, naquela época pegava 400 quilômetros de estrada de chão para chegar em Vila Rica. Então nós chegamos em Ribeirão Cascalheira, troca de ônibus, pega aquele que vai vaca, galinha dentro e tal, e troquei de ônibus e vai. Eu cheguei lá no domingo, meia-noite. Cheguei e eu pedi onde era o hotel, porque eu ia ficar no hotel, tá? Na segunda de manhã fui para o posto de saúde conversar com a doutora Ângela, que ela era secretária de saúde. E daí, doutora, que pena, o teu cunhado. Não, tu sabe, quem tem namorado é ruim a mulher já não deixa, como eu sou solteiro, eu era solteiro aquela vez, né, aquela época. E daí a minha irmã, tu sabe, segurou ele e tal, então... E foi. E aí eu consegui o emprego lá através dessa história. E aí, quando eu cheguei lá, cara, foi muito bacana. E depois vieram 2 médicos lá da região, do Mato Grosso. Fui morar com eles e fiquei 1 ano trabalhando lá, em Vila Rica, Mato Grosso. Tá? E depois eu voltei, daí montei consultório aqui. E aí sim, né, Júnior, você foi um dos primeiros pacientes meu aí na clínica. Então essa é a história antes da clínica. Essa saída pelo menos deu para ajudar. Eu não lembrava dessa no Mato Grosso, mas não lembrava? Agora eu tô falando... Muitas histórias. Muitas histórias. Pelo menos a saída para lá ajudou no pé de meia para... Ajudou no pé de meia, Felipe, com certeza. Por quê? Vamos lá. Eu acho que nós estamos aqui entre homens, e eu sei que o Júnior gosta muito de carro também, não sei se tu gosta, Felipe. Então, assim, cara, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi para quê? Não foi para comprar o carro, tá? Foi para pagar o meu crédito educativo. Vamos voltar, tá? Porque, cara, eu cheguei aqui... Não, minto, desculpa. Foi para comprar o carro mesmo. Mas foi o segundo dinheiro. Porque eu cheguei aqui, fiz um pé de meia lá, tá? Porque o salário era bom. Não gastava muita coisa, porque não tinha o que gastar lá, tá? E quando eu voltei para cá, eu comprei o meu carro. O primeiro carro. E aí, sobrou um dinheiro, eu comecei a trabalhar aqui. Depois dessa fase, então, Júnior, veio eu não conseguia pagar o meu crédito educativo, porque era um valor muito alto, era corrigido. Sim. O meu crédito educativo, graças a Deus, naquela época, foi um dos últimos que saiu na UPF, não tinha fiador. Então, era o meu nome que ficava... Lá não envolvia terceiro. Não envolvia terceiro, isso aí. Então eu não pagava. E veio uma promoção, digamos assim, da Caixa Federal e do governo federal para quem quitasse o crédito educativo. Ia ganhar 80% de desconto. E aí eu disse, mãe, mas não vamos pagar o meu nome, é só o meu nome, não tem problema nenhum. Tu vai pagar esse crédito educativo. Aproveita. E se eu não me engano, naquela época, foi em 2013, eu acho 2004, eu acho que era 80 mil e com 80% de desconto ficava 15, 16, minha mãe, tu vai pagar. Eu disse, mãe, mas olha o dinheirinho suado que eu ganhei aqui, olha aqui, mãe, mas eu vou... Tu vai pagar isso aí, vai ficar tudo certo e tu vai seguir a vida. Dona Neuza. Dona Neuza deu uma dentro, né? Deu. Tinha que aproveitar. Isso é de família, sinceridade, honestidade, isso eu aprendi de família. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, quitei, hoje sou um cidadão kits com... Indico e agradeço muito, sim, o governo que me ajudou com o crédito educativo. Claro. Então, primeiro o dinheiro foi o carro e depois foi quitar o crédito educativo. Não, mas foi uma boa escolha, assim. A gente conversa muito aqui sobre a questão de educação financeira. A gente já teve em outras ocasiões esse papo, no episódio anterior até a gente mencionou isso. E é importante isso, que a pessoa saiba administrar, né, as suas dívidas, suas contas e colocar prioridades, né? Perfeito. Até isso depois vem influenciar na tua vida com certeza num próximo momento, né? Que é quando tu resolveu empreender também, né? Perfeito. E isso, como você disse, essa questão de educação financeira, a gente tem muito pouco aqui no Brasil. Tanto nas escolas, como já primeiro grau e segundo grau, sim, que hoje tem outro nome, e mesmo nas faculdades, no ensino superior, deveria ser uma coisa... grade curricular. Curricular. Por quê? Porque falando disso aí, eu me formei dentista,
mas eu não tinha noção nenhuma que mesmo eu tendo o meu consultório com a minha secretária, eu seria um empreendedor. Eu tinha que lidar como se fosse uma empresa. Exatamente. E a gente não faz isso. Né? E a gente não faz isso. Principalmente, assim, profissional liberal, né? Eu acho assim, no começo, tende, né? E eu conheço muitas pessoas que misturam, né? O caixa do CNPJ com o CPF, né? É muito difícil, Júnior, de separar esse caixa. E isso é um erro muito grave. Sim. Né? Sim. Isso é um erro muito grave. Tanto que eu passei boa fase da minha vida com um consultório e a gente acaba misturando. Sim. Tu não se para um novo investimento na tua cadeira ou num equipamento que vai precisar, você não está preparado para isso. Você acaba fazendo isso, paga as contas e o que sobrar é teu, tu não faz essa divisão. Né? Ao contrário, o que acontece agora, que nós vamos chegar lá agora, né? Que há 3 anos e meio, que depois de todo esse tempo com o consultório, fazendo cursos, especializações, etc., eu resolvi empreender de uma outra forma, tá? Montando uma clínica, uma franquia de clínica odontológica, que é a Oral Unique, e aí sim, eu acho que foi um passo, foi uma evolução muito grande, eu digo. Até ontem estava conversando com o meu sócio, com o Rafael, que a gente, nesses 3 anos, a gente teve uma evolução muito grande. Por quê? Porque a gente era dentista e a gente passou a ser gestor de uma empresa. Então, a Oral Unique agora a gente lida como uma empresa. Ela é uma empresa, a gente tem Prolabore, a gente tem divisão de lucro se tiver que fazer aporte, faz aporte. Então, é tudo muito dividido. É uma empresa. Tu comentou antes ali com nós, entrando na questão da franquia, né? No teu caso da clínica, né? Que tu tinha um preconceito com clínicas. Poderia dar o que seria esse preconceito que tu tinha o que acontece, Júnior, o que eu falei desse preconceito de clínicas odontológicas? Porque a maioria das clínicas odontológicas que tinham eram clínicas populares e que prestavam um serviço para a comunidade não de qualidade. Então a gente recebia muitos pacientes no meu consultório com retrabalho, com tratamento ruim, etc. e tal. Então eu tinha um preconceito sobre isso. Sim. E quando a gente começou, como que surgiu a história da Oral Unique, de montar a Oral Unique? A gente foi em 2015 ou 2016, eu e o Rafael, a gente decidiu fazer uma especialização em implantes dentários. E daí a gente sentou e conversou, onde nós vamos fazer a especialização? Eu tinha me formado em Passo Fundo, eu fiz o curso de ortodontia em Passo Fundo, e a gente disse, mas não vamos fazer aqui em Passo Fundo. Pegar uma visão de fora, Vamos pegar uma visão diferente. E aí a gente começou a olhar, vamos para Porto Alegre, e aí surgiu a ideia de ir para Balneário Camboriú, porque o Rafael, os pais deles têm apartamento lá em Balneário. Vamos para Balneário? Cara, começamos a olhar, achamos o tempo seco também, né? Ajuda, o ruim, né? isso aí, tu vai falar, a minha mulher e as amigas da minha mulher, é bem isso, Camboriú, tu escolheu um lugar ruim e tal, não né? queria ir pro Rio também? E aí nós achamos um instituto, o IPO, que era muito perto do apartamento do Rafael, e a gente foi fazer o curso lá. O curso de implantes. Chegando lá no primeiro módulo, tem que fazer trios para operar. E aí tinha o Leandro, tá? Agora entra o Leandro nessa história. Ele olhou para nós dois, eu vou operar com vocês dois. Tá? A gente chama ele de fortinho, é Leandro, mas é fortinho, porque ele é baixinho, entroncado, fortinho, rato de academias. E ele olhou e se grudou na gente, eu vou operar com vocês. E a gente acabou fazendo uma amizade muito grande. O Leandro é de Ituporanga, e ele trabalhava em Ituporanga e várias cidades ao redor, acho que tinha 4 consultórios. E ele gostava muito de carro antigo, ele tinha 2 carros antigos, coisa mais linda do mundo, com o conjunto das motos antigas que ele reestruturava. Cara, lindo, sabe? E ele disse, não, meu sonho é morar na praia, e eu vou morar na praia. Então, passou um tempo, a gente fez o curso junto, acabou o curso. Num encontro de alunos do IPO, que foi em Balneário Camboriú, a gente estava lá, e ele chegou, vou montar uma clínica odontológica Oral Unique em Itapema, e vou morar em Itapema. Tô vendendo tudo, tô vendendo meus carros antigos, tô vendendo minha casa e vou investir na clínica.
E eu e o Rafael se olhamos de noite e disse, cara... Que ele vai fazer? O que esse cara tá fazendo? Ele falou, o dono da franquia é o Nadim Farid. Daí a gente de noite comentando, mas que esse deve ser turco, entrou na mente do Leandro. Como é que o cara vai vender as coisas que ele adora? É golpe. Os carros antigos, esse cara entrou na mente do Leandro. E aí o Leandro começou, vocês têm que montar em Erechim, ou Caxias, ou em algum lugar. Eu disse, não, cara, calma e tal. E o Leandro montou a Ural Unique em Itapema, se mudou, vendeu os carros dele, vendeu a casa dele, foi morar na praia. Realizou o sonho dele. E deu certo a clínica odontológica Ural Unique. Nós sempre tivemos contato com ele e a gente começou a se interessar mais. Fizemos reunião por videochamada com o Nadim, entrou na nossa mente também. Fomos para Balneário Camboriú fazer reunião presencial e... Depois entrou o meu outro sócio aqui em Erechim, que é o Giovanni, que mora em Chapecó, que ele também estava procurando uma clínica odontológica, uma franquia, e a gente foi colega também de faculdade do Giovanni, e aí a gente se encontrou e a gente resolveu embarcar junto nessa aventura, porque eu digo que foi uma aventura, até porque assim, a gente sabe que uma franquia hoje não é barata, né? Ela exige um investimento alto. Daí vocês tinham essa grana guardada, como é que foi? Perfeito, não eu comentei acho que nos bastidores com vocês. Por isso que eu pedi. A gente investiu uma grana, cada um investiu um valor muito pequeno, tá? E a gente resolveu fazer um financiamento. Tá? Então a gente financiou uma grande parte da nossa clínica. Tá? Para isso a gente colocou um apartamento cada um, porque a gente dividiu a responsabilidade, porque a gente se conhece, mas para ficar tudo bem dividido, vamos colocar um apartamento cada um em garantia e vamos financiar 3 partes iguais, tá? E vamos fazer com que a clínica se pague. E a gente, por isso que eu digo que isso foi uma aventura, né? Porque a gente entrou nessa com um investimento alto, depois de 15, 16 anos de formado, né? A gente não era mais uns meninos e a gente embarcou nessa. Mas só para deixar aventura. claro, Rodrigo, naquele momento tu estaria bem posicionado, assim, com a tua clínica, né? Perfeito. Mas se encontrava numa zona de conforto. Exato. Perfeito. Aí que eu ia entrar, Felipe. Foi uma excelente pergunta tua e um complemento do Felipe muito grande. Eu vivia muito bem, Júnior. Tá? Eu gosto de viajar, eu viajava, eu tinha meu apartamento, eu passava bem. Então, assim, eu tinha uma vida confortável. Sim. E eu achava que aquilo lá estava ótimo. Tá? Uma zona de conforto muito grande, tá? Pela estabilidade que eu tinha. E por isso que foi mais difícil ainda de eu dar ultrapassar essa faixa, esse tombo. Por quê? Porque foi uma mudança muito grande de vida, Felipe, por causa dessa saída da zona de conforto. Né? Tanto financeiramente, que foi um risco muito grande, como também de trabalho, porque eu achei que eu ia montar a clínica para trabalhar menos, e foi ao contrário. Eu trabalhei muito mais, né, nessa época para fazer rodar a clínica, tá? E conseguir agora, né, depois de 3 anos, a gente tem uma organização melhor, tá, para fazer com que a gente consiga ter uma tranquilidade maior, digamos assim. Isso também permitiu que expandisse, não ficasse... A minha pergunta seria essa, porque começou com Erechim. Isso mesmo, começou com Erechim. E daí, pelo know-how que tu já tinha com o teu amigo lá de Itapema, veio pegou aqui em Erechim, e daqui a pouco viu que a coisa tirou aquele preconceito da cabeça, né? Que viu que dá para prestar um serviço bom. Perfeito. Né? Então, Júnior, é isso aí. A gente montou a clínica. Quando eu montei a clínica, eu tive poucas pessoas que me apoiaram. Dentre elas, a dona Neuza, que é a minha mãe. E, cara, e os meus sócios, que a gente tava junto. Porque o que eu escutei de várias pessoas ou que chegou aos meus ouvidos, sim. Tá?
foi na que... tua frente, boa sorte, vai dar certo, e aqui, isso, e atrás, e não vai dar certo, Não. aqui em Erechim não é para isso e tal. Então, assim, nós fomos praticamente contra tudo e contra todos, né? E a gente fez dar certo, foi nós que fizemos dar certo. E a partir daí, Júnior, começou uma outra visão de empreendedor. E por isso que aconteceu a expansão. E a expansão aconteceu muito por causa do meu sócio, o Giovanni. Tá? Então, o Giovanni, a gente acaba separando assim, o Rodrigo é dessa forma, o Giovanni é dessa forma e o Rafael é dessa forma. Então, a gente acaba dizendo que o Giovanni é da área da expansão, é o diretor de expansão, porque ele é ligado no 220, agressivo. Então, assim, nós começamos uma expansão. Tá? E por quê? Porque a unidade de Erechim deu certo. Deu certo porque nós fizemos dar certo, nós estávamos os 3 ali dentro tocando e tendo que dar certo, porque não tinha outra opção. Se desse errado, Rodrigo, mas o plano B iria o apartamento. Como diz o nosso amigo Augusto ali, o plano B é fazer o A dar certo. O plano é perfeito, Júnior. Eu gostei dessa, Augusto. Então, assim, o plano B... Mas o teu sócio com a parte da mais agressiva, da visão empreendedora, mas quem ficou com o rosto da clínica? Eu queria saber, assim, é você aquele bonitão lá dos outdoor? Eu acabo dizendo que eu era o menos feio dos 3, então foi por unanimidade. Rodrigo, tu vai ficar. Aquele rostinho bonito do outdoor é o teu amigo Rodrigo. Pois é, e conta a história lá porque agora já não é mais, né, o garoto propaganda lá. O Oscar não é mais o Oscar Schmidt. É a Cláudia Raia. Mas quando era, tu foi lá fazer fotos com ele. Sim, eu fui para São Paulo fazer vídeos, as fotos com ele. E nessa tua ida para lá para tirar as fotos com ele, tu tava no começo da tua fase modelística. Era o começo. Era o começo, sim, era o começo. Então hoje eu tenho uma facilidade maior de conversar, até na rádio, televisão, etc. Ou mesmo até em grupo de amigos, então, porque eu também era um cara tímido. Hoje eu me considero um pouco mais livre nesse sentido. E eu fui para lá para conversar com o Oscar, para fazer as fotos, etc. E foi muito bacana, foi uma experiência muito grande e passamos algumas horas junto lá e até tu me tirou foto. Sim, tenho foto com ele, tenho foto, não pude deixar de colocar o meu pezinho 38, 39 ao lado do 48 dele ali, e isso é uma foto muito engraçada e tal. Mas e tinha o banquinho ao lado para fazer Tinha o banquinho do lado e tal, tive que colocar o banquinho porque senão a diferença era muito grande. Na cintura. E até os amigos olham quando tinham, agora acho que não tem mais o outdoor com a Cláudia Raia, olhando, mas eu achava que a Cláudia Raia era maior, né? Mas o teu marido que é alto, né? Sim, como falam pra minha esposa. Mas também teve banquinho. Também teve banquinho? Não, com a Cláudia Raia foi na época da ela se ajoelhou? Foi na época da pandemia. Eu não estive infelizmente, eu não estive presente com a Cláudia Raia. Foi montagem daí com a Cláudia Raia. Não estive presente. Esperamos que a situação se normalize para a próxima atração poder estar junto. Poder estar junto, esperamos ser uma mulher sem banquinho, não importa. A gente já está tranquilo com essa ideia, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas a gente estava falando antes do Ronaldinho, do Bruxo, ele seria um bom garoto propaganda. Fazer um antes e depois dele. Do Ronaldinho, né? Ele mudou bastante também. Ele tentou, né? Sim. Ele teve uma mudança muito grande, apesar que com o dinheiro que ele tem, segue o baile. Eu estava assistindo, não sei se era um podcast ou uma situação que apareceu a entrevista que o cara fala, não sei se a gente pode falar aqui, que o jornalista faz a pergunta para ele, que repercussão aquela que apareceu você na foto num vídeo com as meninas na piscina, que aparecia, você lembra? Sim. E ele olha assim, invejoso, né? É bem essa. Eu já vi essa. Foi muito bacana essa situação também. Repercussão, a gente estava até conversando antes. Hoje a gente está pautado por uma repercussão bem forte no futebol de novo. A gente estava comentando aqui antes uma declaração do nosso conterrâneo, que o Rafael Sobes, né?
Você me falou no Fora da Área, eu não tinha escutado isso aí. No canal do Duda Garbi, ele abriu o jogo que no ano do rebaixamento do Inter, que ele veio a Porto Alegre e deu uma certa aliviada. Assim, né, para não... Porque não normalmente o time do coração. Nunca ninguém faz, né? Agora nunca ninguém faz. Não, e a repercussão que teve hoje na imprensa esportiva foi violenta. Felipe. Foi violenta. As críticas assim, bem acirradas contra ele, que isso desmerece futebol, que atinge as pessoas que amam o futebol. Mas que na verdade é hipocrisia, né? Não, hipocrisia. Eu acho que é o contrário, inclusive. Não, o cara ama o clube. Eu garanto que se tu conversar com um cruzeirense, tá? Que é quem deveria se sentir prejudicado por aquela situação, eles não vão ter essa opinião. O Rafael Sobis se dedicou o quanto pôde enquanto estava no Cruzeiro. Ele voltou para o Cruzeiro, depois de passar pelo Ceará, com um salário muito pequeno. Isso se recebeu o salário, né? Porque o Cruzeiro está numa pindaíba gigantesca, né? E as pessoas criticando dessa forma, como se isso não tivesse já acontecido com o Flamengo em algum momento, com o Corinthians em algum momento, com qualquer outro jogador. Mas eu acredito que seja mais a imprensa no politicamente correto, eu acredito, Felipe. Será que não? Impor um politicamente isso aí, correto, perfeito. mas a gente sabe que o futebol é feito de paixão. Perfeito. Qualquer um que tá ali dentro do campo, acima de tudo, ele tá ali por paixão ao futebol. É jogador profissional, tudo bem, mas ele foi até lá por paixão. Claro. E ele vai ser sempre ele é torcedor, por paixão, né? Ele é torcedor de algum time. Ele é torcedor. Ele pode... Perfeito. Ele vai ter que ter o lado. Isso aí. Porque é a paixão desse time que fez ele ser jogador de futebol. Sim, mas a gente tá vivendo uma época do politicamente correto que politicamente corretíssimo. Que tá passando, já virou, né? Já virou. Passou dos limites, né? Isso aí. Por isso que esse podcast aí, ele é fora da casa. Que a ideia é justamente aqui é incorreto. É possibilitar que fale o que pensa realmente, jogo aberto, né? A gente tá falando, não adianta a gente chegar aqui e fazer uma pose que as pessoas vão estar lá, vão ver, nos conhece, sabe como a gente é no dia a dia, diz, não tem como chegar aqui e ser outro, totalmente diferente. Não tem. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando ao assunto das franquias, que eu tenho uma pergunta que eu quero saber. Hoje, então, o Rodrigo Dalla Rosa é sócio de quantas unidades da Oral Unique? O Rodrigo Dalla Rosa é sócio de 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades da Oral Unique, espalhadas pelo Brasil. Tem unidades em São Paulo, algumas em São Paulo, tem em Tubarão, Santa Catarina. E são os mesmos sócios ou não? Diferem? Diferem os sócios. Uhum. Em quase todas, nós três aqui que somos os sócios de Erechim, a gente é sócios nessas unidades. Sim. E a gente tem outros sócios que tocam a operação. Então sempre funciona assim, né? A pessoa que vai estar em loco lá, ela tem que ter uma porcentagem maior. Nada mais justo para quê? Para que ela tenha tesão, vontade de que o negócio rode e ela seja beneficiada pela porcentagem maior. E daí se juntam mais sócios para fazer com que a operação seja viável. Por quê? Porque o investimento em uma Oral Unique é um investimento alto. Sim. Tá? Hoje em dia é muito difícil você falar que você vai montar uma Oral Unique com menos de 1.400.000, 1,5 milhão. Então é um investimento alto para que uma pessoa assuma isso sozinho, né? Então a gente precisa viabilizar isso com vários sócios para que o sócio avaliador ou o sócio que esteja dentro da unidade seja ele o responsável por tocar a operação. A gente ajuda muito, tá? De longe, cuidando do sistema, conversando, colocando a nossa experiência em gestão que a gente já tem também, e esporadicamente a gente visita as unidades também para ver como está acontecendo, e a franquia tem consultores consultor de implantação e consultores que ficam passando para que a unidade rode. E a própria franquia que ela aproxima esses sócios de, por exemplo, tem o fulano lá, o Rodrigo quer abrir em Erechim lá e falta um capital para ele, mas tem os outros franqueados de outros lugares. Existe essa possibilidade, Júlio. Existe essa possibilidade, mas
nas unidades que nós entramos, já tem um grupo fechado. E aí a gente convida as pessoas que já estão dentro do negócio. Sim. Que fica muito mais fácil. Porque é muito mais fácil, já atalha uma... Fica muito mais fácil. Existe aquela questão do seguinte, nós somos sócios em Guarapuava, por exemplo. A gente pagou a taxa de franquia e reservou a cidade. A cidade é nossa. Beleza. E agora? Quem que vai tocar a operação? Eu preciso do cara que vai tocar a operação, que o cara vai ter que morar lá e estar trabalhando diariamente lá. Às vezes eu não tenho essa pessoa. E aí sim a gente conversa com a franquia para dizer, eu preciso dessa pessoa. E aí sim a franquia vai estar em contato, porque sempre tem pessoas entrando em contato com lá. Sim, você quer Guarapuava, você mora perto? Eu já tenho vendida, mas eu posso te colocar em contato com o sócio que é o dono da região ali. Que legal. Mas tem muita situação, sim, Júnior, da questão da pessoa. Eu vou montar no Rio de Janeiro. Eu preciso de mais sócios. Daí a pessoa vai direcionar para a franquia se ficou, ou de repente sobrou assim, tem 30% da unidade, vocês conseguem colocar, abre essa possibilidade que outros sócios entrem. Eu quero vender, eu quero abrir 30%. E aí sim a franquia tenta entrar em contato com essas pessoas. Rodrigo, assim, a gente conversa com muita gente que tem interesse em escolher uma franquia para empreender, ou que já teve uma franquia, às vezes não deu certo. Assim, o que tu acha que foi o mais determinante para escolher a franquia? O que é o mais determinante para você escolher uma franquia? Especialmente no caso assim, de vocês. No nosso caso, foi bem o Leandro que nos já tinha apresentado um case apresentou isso aí. E aí sim a gente foi pesquisar a questão de lucratividade, investimento. Por isso que foi a gente demorou assim, a gente começou em janeiro, eu acho, a conversa, e a gente foi fechar lá em abril. Por quê? A gente conversou, videochamada, a gente foi duas ou três vezes para Itajaí, onde era a sede da nossa franqueadora, que agora é em Balneário Camboriú, conversar com o Nadim, com o Fábio, que era o responsável pela expansão da franqueadora, e aí sim a gente foi ver essas situações, principalmente investimento, retorno, estrutura, o que precisava, que estrutura que a franqueadora dava. Por quê? Porque às vezes você pode se perguntar, Rodrigo, mas eu consigo montar uma clínica odontológica com muito menos do que 1,5 milhão, 1,4 milhões, com certeza. Qual a vantagem de eu ter uma franquia? E aí a gente entra nessa situação, que a vantagem de ter uma franquia é toda a estrutura que vem por trás, todo o suporte que vem por trás. O know-how. Todo o know-how que vem por trás. Então, a gente consegue comprar implantes, por exemplo, da melhor marca brasileira, por um valor muito mais abaixo. Que um dentista não vai conseguir. Por quê? Porque a gente compra ganha de quantidade volume, muito grande. Você entendeu? Então a gente tem isso aí, sem contar num sistema, sem contar num suporte que é dado, sem contar na questão de mídia, que isso é uma situação que normalmente eu no meu consultório, quando eu abri o consultório, eu investi, eu acho que uma vez em mídia e não deu retorno. E aí a gente fala o quê? A mídia não dá certo, fazer marketing não dá certo. Mas eu fiz o marketing errado. Por quê? Porque eu não sou especialista em marketing. Sim, não sabia. Não sabia, você entende? Então, a gente não é obrigado a saber de tudo também. Então, isso é uma outra situação que ocorreu comigo quando nós montamos a Oral Unique aqui em Erechim, e nós tínhamos essa visão. Por quê? Primeiro mês de investimento de marketing, uma quantia extraordinária para mim naquela época, e até hoje é um valor muito considerável. E aí passou o segundo mês, a gente se reunia, fazia as reuniões, pessoal, tá muito caro, não vamos investir tanto em marketing, tá louco, vamos baixar e tal. Era pensamento de escassez e pensamento de consultório, você entendeu? Sim. Porque nós temos uma empresa de marketing de São Paulo que cuida de tudo isso. E aí vem as indicações do que nós devíamos fazer para ter o retorno que a gente quer, o retorno de faturamento. E aí a gente, segundo ou terceiro mês, a gente baixou o nosso investimento em marketing. O que aconteceu? Faturamento também acompanhou.
E aí que entra aquela questão de você ser inteligente o suficiente para você dizer, eu preciso investir com o que eles estão me orientando. Sim. Porque senão eu não vou ter o faturamento que eles dizem que eu posso ter aqui em Erechim. Sim, entendi. Tá? E aí a gente retornou o investimento em marketing e mídia. O que aconteceu? O faturamento voltou a aumentar. Tá? E nesses 3 anos agora, a gente já tem a gente consegue medir. Eu sempre digo, eu acho que tudo tem que ser metrificado, tudo tem que ser medido, porque senão você vai fazendo as coisas aleatoriamente e você não sabe onde você está errando e onde você está acertando. Não, é assim, a gente faz a medição conforme o que aconteceu, né? Sempre... Mas a maioria das empresas, Júnior, não faz isso. Eu sei disso. Tá? Eu sei. E aí o que acontece? Você continua no modo automático, até que a empresa está dando dinheiro, tá tudo certo. Ótimo. Tá Perfeito. tudo ótimo. Agora, quando você tem um problema que você vai ter que detectar onde está esse problema, você vai demorar às vezes muito mais do que você levar isso controlado. Então, hoje em dia, eu sei o que me traz mais clientes ou pacientes. Tá? Eu sei qual bairro da cidade que me traz mais, eu sei qual cidade em volta me traz mais e eu sei onde eu preciso investir. Isso mês a mês eu estou fazendo. Sim. E isso é franquia que trouxe para ti, né? Que Com trouxe certeza. esse know-how. Sim. Só que agora, Júnior... Tu já tá em outra vibe. Já passou a assimilar esse método, Isso aí. Por quê? Foi a pergunta que você me fez lá fora. Eu tenho 10 unidades, mas nenhuma me traz o retorno que Erechim traz. Por quê? Aquela que o pessoal falou que não ia dar certo. Isso aí. Tá? E a gente pensou montando outras que todas iam dar o retorno que aqui me dá. Não. Por quê? Vou puxar para o meu lado, porque não é o Rodrigo que está ali tocando. Não é o Rafael e não é o Giovanni, que nós somos só 3 sócios. Tá? Então, o que acontece? A gente tenta passar todo o nosso know-how, a franquia tenta dar treinamento, mas isso não basta. Sim, tem que ter sangue no olho. Tem que ter a pessoa na Perfeito, frente. Júnior, perfeito, Júnior. Tem que ter o sangue Tem no que olho, ter sangue no olho, e desculpa falar isso aqui, não sei se pode ou não. Pode tudo. Tem que ter culhão. Pode. Cara, pode falar tem que tudo. ter culhão, porque assim, ó, nós passamos por várias situações difíceis aqui em Erechim. Várias. Sim. Tá? Que tem situações que eu não falo nem para minha esposa e um dia em conversas eu falei para minha mãe, para minha irmã e elas regalharam o olho assim. Vocês passaram? Sim. Passaram por isso? Sim. Tu entende? Então é uma situação que tem que ter sangue no olho, Júnior, que tu falou, mas tem que ter culhão. Para quê? Para aguentar o tranco. Tá? Porque a maioria das pessoas vão espanar, como a gente fala. Que já aconteceu em várias unidades minhas, de a gente trocar a pessoa que ficava à frente naquela que cidade. está à frente do negócio. Por quê? Ou porque ela não tinha sangue no olho, ou porque ela não era comercialmente boa, não porque ela não era uma pessoa boa de caráter, de princípio, boa dentista. Cara, tava dentro do muitas consultório pessoas, ainda. Isso fazendo aí, alusão que tu falou antes. Isso aí, Júnior. Por quê? Tu falou em consultório, agora me veio uma coisa na cabeça muito grande. Eu era um dentista. E eu falei pro Felipe hoje ali fora. Hoje em dia eu sou muito mais gestor do que dentista. Mas eu tive que mudar essa minha cabeça. E eu sofri tantas críticas quando eu fui abrir a clínica, como eu sofri muita pressão dos meus pacientes. Por quê, Júnior? Porque eu tinha muitos pacientes de muitos anos. Sim, Rodrigo, você é meu dentista. Eu fiquei puto. Quem que vai me atender? Fiquei puto, cara. E não foi só você. E isso é uma gratificação muito grande, Júnior. Pelo tempo que eu era formado. Era ruim eu ter que dizer para eles, eu estou dando um passo além. E foi o que eu expliquei para você. Foi ou não foi? Eu fui muito sincero. Disse, Júnior, é verdade. eu estou dando um passo além. Vai ser uma tentativa. E eu vou ter que fazer dar certo. Mas para isso eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e eu tive que deixar algumas pessoas descontentes. Sim. Agora, falando em abrir mão de algumas coisas, né?
Então hoje tu tem 10 clínicas, né? Sócio 10 clínicas. Como tu falou no início, tu era um cara que vivia bem, estava numa tua zona de conforto e para ti estava bom e tal e coisa. Mas assim, o que hoje, o Rodrigo de hoje com as 10 clínicas, não faz que o Rodrigo do consultório fazia? Excelente pergunta. Eu tenho alguns, eu falei antes para vocês que isso é uma coisa que eu mudei muito na minha vida nesses 3 anos e meio, vamos dizer, de mudança da minha vida. Tá? Uma delas que eu faço muito, que eu não fazia, era ler. Eu leio muito, eu li muito nesses 3 anos. Tanto que eu gosto de citar várias pensamentos de autores, etc. Às vezes eu não lembro do autor. E eu falei antes para ti do Flávio Augusto, Sim. O dono da Wise Up, que era dono do Orlando City, tal, que é bilionário. Eu gosto de ler os livros dele. E tem um livro dele que é Ponto de Inflexão. Tá? E todos nós temos um ponto de inflexão para que a gente consiga dar a mudada na nossa vida. Tá? E o ponto de inflexão meu foi quando eu resolvi colocar a clínica. Isso foi o meu ponto de inflexão. E o que eu tive que fazer, Júnior? Eu abri mão de muitas coisas. Eu jogava futebol 5, 6 vezes por semana. Tá? Eu chegava, para não ter briga em casa com a minha esposa, cara, eu várias vezes, isso ela pode trazer aqui para não dizer que eu mentia, mas várias vezes eu chegava em casa de nada, não tinha aniversário, não tinha ocasião especial, eu chegava com um sapato, uma sandália, porque para agradar a mulher, né, não tem erro, né, um sapato, uma sandália, eu chegava com eu tinha o meu consultório, tinha uma loja na frente ali, que eu me dava muito bem com a dona, que eu sabia que a minha esposa gostava das coisas ali, e eu, poxa vida, hoje de novo, será que ela vai liberar para jogar futebol? E eu, do nada, às vezes eu chegava com um sapato para ela, e aí, amor, os 2 meses liberado agora? Então, assim, eu fazia isso, eu jogava pôquer com meus amigos toda semana, então, foi uma das coisas que eu abri mão. E por que eu abri mão? Vocês podem perguntar para mim, Rodrigo, você não acha que você poderia ter conciliado tudo isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não. Por quê? Porque quando a gente está numa mudança e a gente quer fazer uma mudança de vida, a gente tem que ser meio radical. Tá? O que eu estou falando aqui, de repente, e eu espero que tenha comentários e que digam, eu não concordo com o Rodrigo. Tá? Mas eu fiz isso e deu certo. Por quê? Se você continua fazendo todas essas coisas, você não vai ter foco no que você quer. Tá? Mas tem uma pergunta... Bom, termina e depois eu falo. Deixa eu acabar meu raciocínio, não esquece a tua pergunta. Não. Por que eu falo isso, Júnior? A gente pode conciliar. Eu poderia continuar jogando futebol 3 vezes por semana, indo no meu poker, continuando a trabalhar e indo na clínica da mesma forma. Tá? Por que eu acho isso? Eu parei de jogar futebol, o que eu fazia nesse tempo? Eu lia. Ou eu estava com a minha filha, ou eu estava com a minha esposa. O que quer dizer isso? Foco. Foco. E eu tenho certeza, tá, que a mudança de vida que eu tive valeu a pena. Já respondeu a minha pergunta, tá? Que eu nem fiz. Tá. Que é assim, se tu acha que tu seria mais feliz antes, o Rodrigo de antes ou de hoje, tu já respondeu. Sim. De hoje. Por quê, Júnior? As pessoas que convivem perto de mim me relatam e dão o seu depoimento de que eu mudei bastante. E mudei positivamente. Tá? Tem outras que não, que me criticam e dizem, mas tu sumiu, tu largou, tu esqueceu dos amigos. Cara, não quer dizer que eu esqueci dos amigos, mas eu precisei fazer isso e eu quis fazer isso. Pra quê? Botou um foco, que nem para mudar de vida. É o que a gente escuta muito de muitas pessoas. Suma 1 ano e volte 10 anos na frente das outras pessoas.
Verdade. Tá? Eu É isso escutei que essa. acontece. E é verdade isso. Tá? Porque o que eu fiz em 3 anos, eu não fiz em 18 anos. Tá? Isso eu tô falando eu, Rodrigo. Pode ter gente que não concorda. Mas o que eu fiz, foi muito mais em 3 anos Sim. do que em Não 16, só financeiramente. 17... Não só financeiramente. Não só financeiramente. Pessoalmente, Perfeito. como empreendedor, profissionalmente. Perfeito. E isso não quer dizer que eu não passei por momentos muito difíceis, tanto pessoalmente como no meu negócio. Porque pessoalmente falando agora, no meu casamento eu tive que ter algumas conversas. Por quê? Porque quando eu montei a clínica, eu abri mão de muitas coisas de lazer, mas eu abri mão da minha família também. Por quê? Porque às vezes eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. E a minha esposa começou a cobrar isso, e a minha filha, Rodrigo, a minha esposa falou: Rodrigo, tu não tá passando tempo com a tua filha. E quando eu tinha meu consultório particular, Júnior, falo isso, eu tinha esse tempo, cara. Eu segunda-feira eu trabalhava até as 4 da tarde, e sexta eu trabalhava até as 4 da tarde. Você entendeu? E eu ia buscar minha filha na escola, e a minha esposa começou a me cobrar isso. E eu disse: Vanessa, eu quero, tudo que eu estou fazendo por nós. Sim. Pensando no futuro nosso. Ok? E a gente conseguiu se entender, tanto que eu estou com a minha esposa hoje e ela também vê uma mudança muito grande em mim, tá? Tanto, não só financeiramente, Júnior, mas com a minha filha. Então, não me arrependo, fazendo a tua pergunta, não me arrependo, tá? Por quê? Porque foi muito bacana, tá? Foi muito bacana. Eu até... tu falou que eu cheguei com um carro novo agora, e no começo da minha clínica, eu ia de a pé para a clínica. Inverno, eu voltava 8 da noite, 7 da noite, com a minha funcionária. Ela tinha carro, ela me dava carona. O meu amigo, o Roberto, da Pão da Praça aqui, ele disse que me via passar muitos dias. E o Roberto foi um dos meus amigos, que ele disse: Rodrigo, tu sumiu, tu vinha aqui direto, tu não vem mais e tal, por quê? Tu me esqueceu? Cara, não. Foi porque eu foquei. Sim. Mas então, assim, Júnior, é uma coisa que às vezes tu tem que abrir mão, e é uma das coisas que às vezes eu falo para os meus pacientes nos tratamentos. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás para você depois dar 50 para frente. Agora, se você não parar, diagnosticar o que está errado e fazer um planejamento, você vai ficar... E eu não estou dizendo que você está errado, você está certo. Sim, são escolhas. Você entendeu? São escolhas. É igual eu no meu consultório. Sim, cara, tava lindo. Mas agora eu vejo que tem... Sim, que poderia tem coisas além disso, né? Isso melhor, aí. né? Isso aí. Ah, que legal, cara. Assim, ó... a tua história de vida, assim... apesar de eu já conhecer algumas partes, assim... Fiquei sabendo de algumas coisas novas também, né? Tu fez o Senai, né? Não sabia. Senai, mecânica geral. O Sergião e o Poleto. Mas é legal a gente ouvir isso, porque eu tenho certeza que tem muitas e muitas pessoas que vão nos ouvir e que vão comentar também, que tem essa veia empreendedora, né? Que tem daqui a pouco alguma ideia e que não quer sair da zona de conforto. Entendeu? E essa zona de conforto, ela é sem vergonha, né, cara? Sem vergonha. Ela é sem vergonha para sair dela. Perfeito. E Júnior, assim, ó, a gente chega num ponto que eu vou chegar, ou eu já estou em outra zona de conforto. Sim, sim. Você entendeu? Sim. Eu tô falando tudo aqui. O Rodrigo agora acabou? Tá? Não. Eu estou sentindo. Só que isso é a gente que tem que fazer esse diagnóstico. Sim. Para saber se nós estamos na zona de conforto e se é necessário mais um rompimento. Você só cresce através de rompimentos ou situações difíceis. Que lindo, mas é verdade. Não, é verdade. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem.
Tá? Então, assim, isso que você falou é muito bacana e eu acho que se eu puder deixar uma mensagem nesse podcast junto com vocês aqui, é essa. Todo mundo pode empreender. Mas para isso, eu falei para o Felipe lá fora, eu acho que a principal coisa que uma pessoa tem que ter para empreender é o quê? É coragem. É coragem. Por quê? Porque você vai ter muito pouca gente do teu lado te incentivando. Tá? E eu falo isso com a minha irmã agora, por quê? Porque a gente está num projeto novo com a pastelaria da minha mãe, com o Garapas, tentando transformar o Garapas, que é tão bem quisto aqui na nossa cidade, em uma franquia. Tá? Tanto que nós estamos com uma loja piloto em Itajaí. E eu falei para minha irmã o seguinte: Leti, não adianta você querer andar com as águias se você é galinha. E para você andar com as águias, primeiro você tem que mostrar que você é águia. Não é as águias que vão aqui e vão vir aqui te puxar para andar com ela. Ah, show. Não, ao contrário. Então, primeiro você mostra que você é bom. Depois você tem o reconhecimento dos outros. Isso é outra coisa, Júnior, que eu queria falar. Não é com raiva, não, cara, isso é uma coisa legal. Sim, cara, sim, eu tenho reconhecimento de muitas pessoas. Sim, sim. Tá? E isso eu queria falar. O Felipe que gosta de futebol, é colorado e tal. Uma das coisas que tu disse que eu fazia antes, que eu não fazia, e que eu faço agora, não faço mais, etc e tal. Sim. Júnior, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Tem uma pessoa, eu não vou dar nomes aqui, mas que é um empresário muito bem sucedido na cidade, que eu tenho uma admiração muito grande e que era, e é meu paciente ainda, e que ele ia no meu consultório, cara. E ele chegava no meu consultório, e eu, Felipe, eu era o cara que assistia todos os programas esportivos, sabia de tudo, quem jogava, quem não jogava, quem estava machucado, quem traiu, quem não traiu, quem sentou na poltrona não sei o quê, quem sentou no... Cara, eu sabia de tudo. E esse cara, ele chegava no meu consultório, e eu dizia pra ele, e aí, como é que tá o Inter? Vai, tal, não sei, não tô acompanhando. E eu pensava, cara, em que mundo que esse cara vive? Ele tá alienado? Que mundo que esse cara vive? Ele não escuta Globo Esporte, ele não vê, ele não sabe, não acompanha. Em que mundo que ele vive? Eu pensava isso. Cara, hoje você chegou aqui pra mim e você me fez um comentário que eu disse, cara, eu não sei. Não. E isso eu falo pra vocês como uma coisa boa pra mim. Claro. Como uma coisa boa pra mim. Por quê? Porque eu não acompanho, não que eu não seja um apaixonado por futebol, não. Mas eu não acompanho mais nem o noticiário esportivo, jogos poucos, televisão aberta, muito pouco. Por quê? Porque eu centralizo isso em ler e em aprender. Sim. É difícil, difícil, Felipe. Tu mudou bastante e daí, o foco. Isso aí. E o que eu quero dizer? Esse mesmo empresário, que eu dizia que, cara, eu admirava ele porque era um cara fora da curva. Um cara extremamente bem sucedido. E agora, depois de um tempo, cara... Começa a entender ele daí. Mas claro! E eu começo a me dizer assim, cara, que burrão, que vergonha, Rodrigo, cara. Que vergonha, cara. Hoje tu teria muito mais assunto com ele. Tu entendeu? Mas hoje, Júnior, mas é isso que eu quero dizer. Hoje, cara, sei lá, ano passado, não faz muito tempo, 3 meses atrás... Eu conversei novamente com esse cara e eu recebi um elogio dele. Por eu estar empreendendo, por ele saber onde eu estou empreendendo. Cara, eu recebi um elogio dele. Isso pra mim, cara, foi muito bacana. Bem porque ele me servia de parâmetro. Ele me servia de parâmetro. E hoje eu entendo ele há, sei lá, ele tá 50 anos na minha frente. Sim. E agora eu consigo entender ele. E eu
ano passado recebi um elogio desse cara. Cara, ele me tratou como um empreendedor. Eu achei isso muito bacana. Bacana. Realmente é muito bacana você escutar essas lições que tu tá trazendo aqui. Não é lições que tu tá passando, são lições que tu teve e tá compartilhando. Compartilhando. Porque normalmente, assim, as pessoas têm um certo receio, principalmente quando dá certo, sabe? Aquela coisa de segurar para si. Sim. O funcionário antigo que sabe apertar o parafuso certo e fica para ele. Mas não, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Porque né? como a gente falou, assim, a ideia aqui é que a gente batesse um papo tranquilo, que pudesse ir pro lado que o papo fosse levando. E foi bom saber desde coisas simples, até histórias. Histórias bacanas, assim. Da época que foi fazer teste no Grêmio. E principalmente esse aspecto do lado empreendedor, do quanto teve que aprender e o quanto até hoje está aprendendo, né? Claro, porque assim, ó, cara, eu converso muito com a minha irmã, né, por esse lado dela tá empreendendo agora, e ela tá vendo que não é fácil, né? Que acontecem muitas coisas e que a gente tem que buscar para evoluir, porque as coisas não vão cair do céu. E eu era uma pessoa, isso é uma coisa que eu falei esses dias, que assim, ó, eu acho que todo mundo quer ficar rico, ou todo mundo quer ganhar bem. Claro. É verdade, não é? Sim. E eu tenho uma passagem, ó, muito tempo que eu falei que cara, eu queria ficar rico. Mas como que eu queria ficar rico? Eu queria ficar rico com a Mega Sena. Eu jogava na Mega Sena toda semana. Cara, por favor, isso é tu jogar o teu destino no aleatório. Aleatório. E a chance é mínima. Eu não tô criticando quem joga na Mega Sena, porque, cara, eu joguei na Mega da Virada, etc e tal, mas esporadicamente. Por quê? Porque a gente tem que assumir o controle da nossa vida. Tá? E para você ser rico, é uma forma de falar, ou ganhar bem, você tem que fazer por merecer. Certo? Eu costumo dar um exemplo que é muito bacana. É tipo o gordo que quer emagrecer e diz o seguinte: quando eu emagrecer, eu vou me cuidar daí eu vou comer só salada e tal. E não é assim, cara. Como é que tem que ser, Júnior? Você se cuida, muda os hábitos e daí você emagrece. É assim ou não é? Você trabalha, evolui, fica inteligente para fornecer alguma coisa diferente para a sociedade e para você ganhar dinheiro. Certo? Certo. Muito bem. Não quero ficar... Como é que você vai ficar rico fazendo o mesmo serviço? Não, tá certo. É interessante? Ou não é? É verdade. E é verdade. É isso. E as pessoas vão te ver diferente quando você começar a mostrar que é diferente. Então eu quero andar com os melhores empresários de Erechim, do Brasil, etc. Eu quero. Se eu não tenho nada para oferecer para eles. Sabe que, só fazendo um parênteses, quando tu chegou aqui antes, até ali fora, entendeu agora o porquê também de um pouco desse podcast criado? Também é fazer uma coisa diferente. Entendeu? Perfeito. E a gente quer muito que dê certo isso, tá? Mas eu acho assim que... Quando você veio me convidar aquele dia, eu estava com essa ideia e eu achei espetacular a ideia de vocês, tá? E quando tu me disse que eu ia ser o primeiro, cara, eu disse, bacana demais, eu espero que eu possa contribuir tanto com vocês aqui com o programa, que é uma coisa diferente, que vocês estão fazendo e buscando, mas é uma coisa diferente buscando algum propósito, ou seja, cara, a gente quer o quê? Eu me coloco aqui nesse podcast, eu quero o quê? Cara, eu quero passar, não é uma imagem, não, eu quero passar que todo mundo pode. Sim, uma experiência que tu uma teve. Experiência que eu tive, que deu certo, mas eu tive que sair da zona de conforto. Sim. Eu tive que empreender. Sim. Eu gosto de uma frase que é muito bacana. Empreender é pular do avião sem paraquedas e montar o paraquedas durante a queda, gente. Se vira, negão. Tá? Se vira, negão. Vai ter paulada, vai ter gente tentando furar o paraquedas, ele vai rasgar, ele vai isso, ele vai aquilo, e você vai ter que estruturar. Se você esperar ter um plano perfeito para você colocar
em prática, você nunca vai colocar, porque o plano perfeito não existe. Então você entra em prática e depois você vai adaptando a situação. Por quê? Porque vai ter erros. Melhor o feito do que o perfeito. Tá certo. E Rodrigo, a gente aqui no podcast a gente quer criar uma tradição e óbvio, como é o nosso primeiro convidado, vamos começar por ti. A gente quer que o convidado que vem até aqui, ele responda uma pergunta que está relacionada ao nome do podcast. O que tu já fez na tua vida ou o que tu gostaria de fazer na tua vida que é realmente fora da casa? Fora da casa? É. O que eu gostaria Pode ser uma experiência que tu teve com alguém. Um projeto, um acontecimento, qualquer... Não, mas que já aconteceu, pode ser? Pode ser do passado ser, ou que tu pretende fazer também. Cara, o Júnior me falou essa situação e eu pensei numa situação muito bacana que vai unir o que eu já passei, a minha experiência de vida, experiência profissional, e que foi com a minha família, que foi uma situação bem fora da casa. Então eu vou contar para vocês. Foi quando eu fui pro Mato Grosso que eu consegui o emprego daquela situação lá, mentindo, que foi feio, mas foi por uma boa causa, tá? E aí o que acontece? Eu sempre tive esse desejo de morar pro Mato Grosso, né? E a minha mãe, ela sempre me deu força disso. Não, mano, vai fazer essa tua experiência, vai se dar bem e tal. Cara, ela sempre foi a minha incentivadora. E eu tenho a minha mãe como uma grande eu admiro muito ela, tanto como empreendedora, como pessoa. E o que aconteceu? Quando eu fui para lá, a viagem é muito longa, né? E a minha mãe, isso foi em 2002, a minha mãe e meu pai, meu finado pai, nunca tinham andado de avião. Então a dona Neuza, né, foi programada uma viagem dela lá para Vila Rica. Ela foi para Curitiba, de ônibus ou de carro, se eu não me engano, pegou o avião em Curitiba para ir até Palmas, porque era mais perto ir para Palmas do que Campo Grande, do que Cuiabá. Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Então ela fez esse trajeto. Geografia 10. 10. Tá sabendo. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vai fazer um corte depois, Felipe? Não, segue o baile que não. Isso aí segue. Olha só. Segue. É certo que essa aqui vai ser a top 10. Top 10. E aí, o que aconteceu? Dona Neuza, programação da viagem, vai lá, compra malinha nova, né? Vou viajar de avião e tal. Beleza. Vai para Curitiba, vai para Palmas, no Tocantins. Saímos eu e o Dr. César, que era o que morava comigo. Tá? Eles tinham um carro lá, que eles tinham comprado, já os médicos ganhavam mais, né? Já tinham um carro. E a gente foi buscar ela em Palmas, no Tocantins. Para ir para Palmas, de Vila Rica, a gente tem que entrar no Pará. Do Pará vai para Tocantins. Geografia, depois tu olha no mapa, é bem bacana, tá? É bem bacana. Tá? Para isso, naquela época, tinha que atravessar 2 balsas para chegar em Palmas. E era a época de queimadas. Época de seca, lá que tem a época de chuva, época de seca. E era a época de seca que tinha as queimadas. Vamos, eu e o César de carro, chegamos em Palmas, pegamos o pai e a mãe, voltamos. Na volta, primeira balsa foi tranquila, na segunda balsa já era escuro, já era noite. Entramos na balsa, tinha um caminhão em cima do nosso carro. A balsa tranca num bolsão de areia, um banco de areia. E aí o que acontece? O caminhão começa para frente e para trás, para frente e para trás, para soltar a balsa. Meu Deus do céu. Soltou a balsa, fomos. E aí naquela estrada de chão, pegou também um pouco, e aquelas queimadas, imagina uma estrada de chão muito... Sim, são mais estreitas, estreitinha, né? E tal. E a queimada, cara, que era, sei lá, 5 metros de fogo. Dos dois lados. Dos dois lados. Nossa. E vai, poeira, estrada de chão e tal. Chegamos em Vila Rica. Desce, abre o porta-mala para pegar as malinhas da dona Neuza. Preto. Aquela poeira danada e tal, malinha nova e tal, né?
Mas até aí tudo bem, tudo certo. Sim, Dona acontece. Neuza, faceira e tal, tirou as malinhas. Nós tínhamos alugado uma casa que morávamos eu e os 2 médicos. Tira, leva lá, ótimo. Vamos pra Seresta, no Mato Grosso. Tem muito disso da Seresta, né? A Seresta no bar, que é muito quente lá e tal. Fomos pra Seresta. Chegamos lá, é um bar e com as cadeiras tudo aberto, né? E aí sentamos lá. Lá é uma região de gado muito forte. Vamos tomar a nossa cervejinha e vamos, Dona Neuza feliz, né, que tava vendo o filho e tal, e vamos comer uma carninha, um petisco, alguma coisa. Isso o primeiro dia, né? Tinha chego e fomos pra Seresta. Chegando na Seresta, estamos lá, legal, daí todo mundo conhece a gente, né? Imagina, um médico, um dentista, cidade pequena, acho que tinha 15 mil habitantes, Vila Rica. Era vocês, o padre e o prefeito. Era mais ou menos isso. Mas nós éramos bem conhecidos. Sim. E aí cumprimentava todo mundo, e a Dona Neuza feliz com o filho, tá? E tava lá, cervejinha, carne. Chega um, chega outro, conversa. De repente, do nada, levanta um cidadão Gaudério lá, puxa da árvore E começa. Pau, 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 pau. Do nosso lado. Não sei o porquê que aconteceu. Comemorar, ué. E aquela correria e tal. Eu disse, mãe, calma. Puxei pro lado e tal. Aí o índio velho, pegaram, tiraram ele e segue o baile. Segue o baile. Chegando em casa, né? Acabamos chegando em casa, sentamos lá, o César e o Eduardo, que eram os médicos, foram dormir e eu fiquei com a mãe lá. Isso no primeiro dia. A Dona Neuza olha pra mim e diz assim, mano, eu sempre te incentivei pra te vir pra cá e tal. Mas tu não acha que é muito longe, que tá muito perigoso? Imagina o segundo dia ela pensou. O que vai acontecer? Eu disse, mãe, fica tranquila, tá tudo certo, aqui é assim mesmo e tal. Tá tudo tranquilo, vamos ver. Eu tenho meu revólver também, daqui a pouco eu vou lá fora, já dou uns tiros e tá tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer, mãe, no futuro, e daí vamos decidir e tal, mas fica tranquila, mãe, porque está tudo bem aqui. Porque era uma região, então esse é o meu fora da casa, porque foi um fora da casa com a minha família, bem fora da casa. Com certeza. E então, só complementando um pouco, quando eu cheguei lá em Vila Rica, eu fui para um hotel. E no outro dia, eu fui direto para o posto de saúde, voltei, e as pessoas começaram a me dizer, Rodrigo, tenha cuidado aqui, porque Vila Rica é muito próximo da divisa com o Pará, geografia, muito próximo. E estrada de chão ali, não tem nada de segurança. Eu só vou querer procurar onde policial. é essa cidade de Seresta. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a me dizer, Rodrigo, é muito perigoso aqui, então tu tenha cuidado se tu vai ir para um bar e tal. E aquela primeira semana eles me falando isso, eu ia do posto de saúde pro hotel, posto de saúde pro hotel. Correndo. Primeira semana eu emagreci 5 quilos. E não falava com ninguém, não tomava uma cerveja e tal. Daí, na segunda semana, chegou os 2 médicos, foram pro hotel também. Era o César e o Eduardo. E aí a gente fez amizade, ficamos um mês no hotel e depois nós alugamos uma casa. E aí começou a ficar uma situação bem agradável. Porque daí nós fizemos amizade com todo mundo, eles já eram do Mato Grosso, Rodrigo, calma, vai dar tudo certo, nós ia jogar nosso futebol, nós íamos tomar nossa cerveja, a gente ia jantar, depois alugamos uma casa, foi muito bacana também, mas acontecia muitas situações dessa, de passar o cara na moto ou no carro, atirar no cara que estava na frente do hotel, de um bar, tomando uma cerveja, matava, dava um tiro e fugia e ninguém pegava mais porque ia pro Pará ali do lado e tal, então assim, era uma situação vista em filme, que muitas pessoas falavam, e que eu vivi isso aí, sim, e teve muitas situações dessas. Fora da casa também, com certeza. Fora da casa também. Com certeza. Sim, fora da casa também. Fora da casa. E teve outra situação, já complementação, eu posso falar? Vamos, eu lembro dessa, isso foi no final, quando eu tinha decidido ir embora já. E aí, como eu era solteiro, eu posso falar, eu era solteiro naquela época, não tinha minha esposa, solteiro.
Aí o que aconteceu? A gente era muito amigo, eu lembro o Fabiano, que era o bioquímico, que trabalhava no posto de saúde e tal, e tinha uma menina muito bonita lá, que namorava um fazendeiro lá. E o fazendeiro, cara, ele cheirava pólvora. E nós íamos numa academia que tinha lá, que a academia era quase menor que isso aqui, imagina, academia em Vila Rica, mas tinha academia, nós íamos lá. E a menina ia na academia junto, e ela era amiga da namorada do Fabiano. Ele saiu junto e tal. E nós olhávamos aquela menina, ela era muito bonita, né? E tinha o cara que era o namorado, que era um fazendeiro, chapelão, bota e cheirava pólvora. 38 na cintura. Sim. E aí chegou final de novembro, eu ia embora, eu acho, se eu não me engano, dia 15 de dezembro, por aí, definitivo, que daí tinha decidido. E aí hoje. Aí a menina brigou com o cara. E o Fabiano chegou pra mim, esse bioquímico, e disse: Rodrigo, tu tá indo embora. A Fernanda brigou. E ela te quer. Fernanda, você tá ouvindo? Cara, tu e eu disse... Não vai falar nome, porque o fazendeiro vem te pegar aí. Não vão lembrar de mim. Não vão lembrar de mim. E aí, eu fiquei naquela. Cara, foi uns 10 dias de pensamento e eu fugi. Eu não tive coragem. Picou a mula? Piquei a mula. Tá certo. Não fiquei com a menina. Imagina. Porque era uma pressão dos amigos, mas tu não vai, cara, mas olha, mas tu não vai, mas pega escondido. Mas o cara não dá, o cara vai descobrir. O cara cheira pólvora, o cara para dar um tiro ou para mandar alguém dar um tiro, não tem. E eu, então, Vanessa, tu vai escutar esse podcast, eu não fui. Cara, desculpa. Então foi uma situação. Foi vez, fora de casa, foi uma situação bacana. Esse microfone, ele tem um sensor de mentira. Cada vez. Vamos ver as outras vezes que caiu. Beleza, Rodrigo. Papo excelente mesmo. Valeu muito com o nosso primeiro convidado, né, Júnior? Eu te agradeço, assim, mas de coração, cara. Isso, cara. Achei assim que tu não poderia ser melhor que o nosso primeiro convidado, tá? Adorei nosso papo. Achei que foi bem legal. Tomara que o pessoal que assista também tenha gostado, né? E, cara, só desejar pra ti o sucesso tu já tem, né? É só cada vez mais que tu seja feliz no que tu faz com a tua família, tá? Mas eu que agradeço, Júnior, por essa oportunidade, pelo reconhecimento. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Porque sim. Vocês não iriam fazer isso num projeto tão bonito de vocês e convidar uma pessoa que não fosse à altura. Então eu me senti muito feliz, muito lisonjeado, e a responsabilidade foi muito grande. E as pessoas que nos escutarem, Felipe, Júnior, eu espero que eu tenha passado uma mensagem de que é possível para todo mundo. Passou. Certamente. Isso aí. Mas assim, além das histórias engraçadas fora da casa ou da minha história, mostrar para elas que é possível para todo mundo, independente se você tem R$1 no bolso ou se você tem 100 mil, 500 mil, é possível para todo mundo. A gente não pode se comparar com ninguém, a gente não pode se comparar à fase que cada um tá. A gente tem que individualizar para nós. Eu estou numa fase ruim, eu posso melhorar. Eu não posso me comparar com o cara que está lá em cima, já trilhou o caminho dele. Cada um faz a sua trajetória. E para que você tenha sucesso e para que o sucesso aconteça e que a mensagem que eu quero dizer que é possível, a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar a nossa parte. Então a gente tem que sair da zona de conforto que você falou, Felipe, e que essa zona de conforto, cara, ela acontece em várias épocas da vida. Sim. Não é só numa época, eu saí da zona de conforto, agora deu. Não, eu saí da zona de conforto, subi um degrau. Eu vou ter uma outra zona de conforto, que é um platô, que a gente chama. E se eu não sair desse platô, eu vou continuar ali. Quer dizer que está errado? Não, mas se você quer subir mais um degrau, você vai ter que fazer uma ruptura de novo com os teus pensamentos, pensar diferente e fazer coisas diferentes. Então, acho que esse seria o recado que eu queria dizer e eu espero que tenha sido à altura do que vocês esperaram. Perfeito, Felipe, muito obrigado. Perfeito. Júnior, desejo muito sucesso esse podcast. Eu espero, cara,
voltar outras vezes, porque eu acho que eu tenho mais Mais outras histórias. mais Então, Cara, com certeza. quando acabar os convidados, ou por algum dia algum convidado faltar ali, liga pro Rodrigo, vem correndo aí e tal, eu vou ser parceiro. Que legal que tu gostou. Vamos ter mais oportunidades, com certeza. Sim, com certeza. Então vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Fora da Casa Podcast. Você pode acompanhar o podcast no YouTube. Já aproveita, se inscreve no canal, curte aí e pode acompanhar também cada um de nós nas suas redes sociais. No Instagram, o meu é Felipe C. Borba. Rodrigo, quer passar teu Instagram para acompanhar? É DalaDR, Dala com 2 L's. @DalaDR. Júnior? O meu é... esqueci. Que beleza. Mas o Júnior é fácil de encontrar no Instagram também. Acompanha pelo... É Júnior Casa 10 Imóveis. E pelo... né, Augusto? e pelo Instagram também do Fora da Casa Podcast. Então, nos acompanhem, espero que tenham curtido. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio.